Olá pessoal, eu sou o Alexandre Faustino, host do podcast Two Steps Ahead. Esse podcast faz parte de um plano de comunicação e uma plataforma de educação que foram desenvolvidas especialmente para você, para que você tenha o melhor equilíbrio na sua vida pessoal e na profissional, e para que através dos nossos convidados, dos insights e de muito conhecimento, você possa ascender na sua carreira empreendedora, seja como CLT ou como empresário. Então, o primeiro passo para que a sua vida seja impactada e a vida também de todos aqueles que te cercam seja impactada é se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações de todo novo conteúdo disponibilizado e compartilhar. Compartilhe com os seus amigos, com os seus funcionários, com os seus líderes e liderados, com os seus filhos, com os seus pais. Compartilhem. Porque através do seu compartilhamento, junto comigo, você vai se tornar um grande agente transformador de vida. Porque aqui no nosso canal, o que a gente mostra é conhecimento. Então não deixa de se inscrever e ativar o sininho. E me sigam também nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, porque lá eu consigo interagir com cada um de vocês. E junto com a minha equipe, a gente vai desenhar os melhores programas e conteúdos para atender a sua necessidade. Esse é o primeiro passo. O segundo, a gente precisa que vocês se engajem conosco através do canal de vídeo e também de todas as plataformas de áudio. O nosso podcast ele já está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcasts e muito mais. Então agora, sem mais delongas, vamos juntos, porque o episódio 9 do podcast Two Steps Ahead já está no ar. E no episódio de hoje, nós temos o prazer de receber um convidado pra lá de especial. Ele é sinônimo de excelência operacional, liderança e inovação. Ele é o responsável por impulsionar o sucesso e a expansão de um império culinário chamado Grupo Rubaiá. Eu estou falando do inspirador Gerson Menezes. Então se prepare, porque você vai desvendar a partir de agora, junto comigo, os bastidores dessa história de sucesso e vai conhecer os desafios enfrentados no caminho do Gerson e descobrir também as estratégias que o levaram e levaram o Grupo Rubaiá a se destacar em um mercado altamente competitivo. No episódio de hoje, nós vamos abordar temas que vão desde a liderança visionária e a importância da gestão de qualidade até as tendências do setor gastronômico pós-pandemia. Afinal, a gente sempre te coloca 2 passos à frente. Seja muito bem-vindo. E também você, Gerson. Seja muito bem-vindo. O episódio 9 do podcast Two Steps Ahead é inteirinho seu. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite. Estou muito feliz pelo seu convite, da Natália e de todo o seu time. Para a gente é uma honra, né, poder falar um pouco da nossa história e falar um pouco também do Grupo Rubaiá. Gerson, então vamos começar pela sua história. Eu sou uma pessoa que acredito muito em família, né? E eu creio muito que a família ela é uma base fundamental para a gente construir a nossa história. Eu queria que você compartilhasse comigo a construção da sua família, desde os seus pais até a família que você tem hoje. Obrigado. Minha família é uma família muito humilde, Alexandre, né? Meus pais são do Nordeste, do Ceará, minha mãe de Itapipoca, meu pai de Icaraí. E tem uma história muito bacana, né? Vieram para São Paulo na época de 1980 e batalharam muito, né? Para construir, a fazer a sua vida. E meu pai começou no ramo de restaurantes, como comi, ajudante de garçom, né? Que nós chamamos de comi, aquela pessoa que ajuda o garçom. E foi construindo carreira dentro do Galetos, né? Restaurante de frangos, né? Muito conhecido, muito tradicional em São Paulo. Uma pena que o Galetos venha a fechar recentemente, Infelizmente mesmo, na pandemia. Muito triste, né? Uma marca tão importante. Mas cometeram alguns erros também, podemos falar mais adiante, né? E meu pai começou uma linda história e chegou ao cargo de liderança, gerente de um dos Galetos, né? Trabalhou durante 20 anos. Qual unidade? Na Praça da República, na Vieira de Carvalho, que fechou, infelizmente, essa unidade, porque foi inviável, né? Depois ele foi para o Shopping Morumbi, foi rodando outras unidades do grupo.
E aí meu pai, chegou um tempo, cansou, inventou de comprar restaurante falido, né? Bares falidos, e isso foi muito bacana. Ele falou, cansei, agora vou tentar minha carreira solo, tô cansado de trabalhar, né, de cumprir horário, quero fazer os meus horários agora, né? Tava ele enganado, né? Quando nós compramos algo, um restaurante, viramos empresário, a história muda completamente, né? E meu pai se juntou com um outro sócio, uma outra pessoa também, que falou, vamos arriscar aqui um capital e vamos tentar. E meu pai começou a comprar restaurantes. O primeiro dele foi no centro, ali na Avenida Rio Branco, na Rua dos Gumões, né? E montou um restaurante, comprou lá um bar de esquina. Começou a dar certo, né? Nesse inteiro eu tinha 7, 8 anos de idade e ele me levava para trabalhar lá, para conhecer um pouco como que era o operacional, o que fazia dentro de um restaurante, de um negócio falido, que era pintar a parede, organizar, mudar o balcão de local, comprar copos novos, né, fazer limpeza, que às vezes você pega bares tão sujos por aí, né? E foi dando certo. Só que eu era criança naquela época, ficava chateado de acordar cedo para ir ajudar meu pai, né? E falava, poxa, por que meu pai tá me colocando aqui? E ele estava me preparando para o futuro, Alexandre. E eu não sabia, né? Olha que louco. Então, tenho muito orgulho de falar do meu pai, da família muito importante. Como é que chama o seu pai, Gerson? Antônio Bernardo. E a sua mãe? Maria Geisa. Maria Geisa e Antônio Bernardo. Isso. E aí, ele comprava bares e restaurantes falidos, te botava para acordar cedo e ir lá ajudar, mas o que ele fazia com esses bares e restaurantes? Ele levantava o movimento, né? Pintava, melhorava a comida, melhorava o atendimento ao cliente, né? Porque a escola do Galetos é uma escola muito boa em relação a treinamentos. Então, meu pai tinha aquela doutrina de um bom atendimento, né? Como cativar um cliente, né? E meu pai nunca falava não para cliente. E eu não entendia quando criança. Hoje eu entendo o porquê de não falar não, né? E ele levantava, deixava em ordem, colocava à venda, vendia, partia para outro local, né? E assim foi indo, construindo. Compra, levanta, vende. Compra, levanta, vende. Isso é o ciclo. E aí? E aí nós fomos para a freguesia do Ó, fomos trabalhar na Penha, bairro do Limão, perto do estado de São Paulo, né? Esse aí foi um dos principais negócios dele e virou um xodó. Esse ele não queria vender, não do quis Limão. Vender. Esse aí virou um filho para ele, né? E assim foi indo, né? E aí chegou um momento que se aposentou, cansou e agora tá curtindo a vida. Que bom. E você trabalhando o tempo inteiro com ele? Sim. Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs. E elas trabalhavam também? Ou... Não. O serviço pesado ficou com você? Ficou comigo. Viu? E aí? Em que momento que você decidiu deixar de trabalhar com o teu pai e seguir carreira? Foi... Meu pai no bairro do Limão, ele começou... Esse restaurante eu trabalhava na madrugada, né? Com 16, 17 anos de idade. O restaurante não fechava? Não fechava, 24 horas. Então meu pai chegava de manhã e com um time para trabalhar e eu rendia meu pai quando ele chegava. Meu pai me rendia na realidade. Eu saía de lá 7, 8 horas da manhã e descansava, estudava à noite, né? E ia trabalhar com meu pai. A gente está falando mais ou menos que ano? Nós estamos falando em 2000, mais ou menos 2001, 2002. Entendi. E aí, como é que chamava esse restaurante? Era um bar, né? Chamava Bar do Bairro do Limão. Bar do Bairro do Limão. Isso. 24 horas, 24 trabalhando, um rendia o outro, pai e filho, cor comenda. Exatamente. E aí? E aí eu fiquei trabalhando um tempo lá e resolvi fazer faculdade, né? Na São Judas, que eu morava ali na Rua Taquari. Taquari 546, eu estudei lá. Comecei a fazer administração, foi muito bacana, né? E um dos meus tios também trabalhava no Galetos. Foi trabalhar com meu pai e falou, Gerson, você gosta tanto de restaurante, pegou gosto agora de bar, de servir, por que você não faz uma ficha no Rubaiá? Rubaiá é dessa maneira, funciona assim. E começou a me explicar. Falei, vamos lá, vamos fazer uma ficha. Meu pai ficou muito chateado na época, falou, pô, Gerson, vai me deixar agora? Isso aqui é teu, cuida. Falei, pai, você falou para mim que queria seguir a sua carreira, né? Não queria trabalhar mais no grupo Galetos. Chegou a minha vez de conquistar o meu espaço. Sou muito grato, o senhor me ensinou muito, mas você me autoriza? Ele me autorizou, coração partido, e fiz a ficha e fui chamado. Ô Gerson, tem alguns elementos aqui que daqui a pouco eu vou sintetizar, mas que idade você tinha quando você pediu autorização pro seu pai?
Eu tinha 18 anos para 19. E 18, 19 é adulto. Por que tem que pedir autorização pro pai? Consideração e respeito, né? Isso é muito importante. Isso é muito, 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 muito importante. Muito legal. E aí? Como você deixa um pai num negócio, você sendo a pessoa que trabalha na madrugada, para ele, né, junto com os funcionários, e sair de repente, não pode, né, Alexandre? Primeiro, por ser pai, e segundo, compromisso com o seu trabalho. Que legal. E aí você saiu e foi bater lá na porta do Rubaiá. Isso. Naquela época, uma fila enorme, tinha mais ou menos umas 70 pessoas, candidatos. Cheguei 7 horas da manhã, fiz a ficha, o pessoal do RH entrevistou, conversou. Aí, passado uma semana, fui chamado. Para fazer o quê? Para ser ajudante de garçom e lavando muito prato na unidade da Haddock Lobo, no Figueira Rubaiá. Quer dizer, saiu do negócio de família, foi seguir carreira solo, literalmente, né? Independente, e foi lavar prato. Sim. E como é que foi isso? Lavar muito prato, viu, Alexandre? Foi uma experiência que eu faria novamente. Por quê? Porque foi onde que tudo começou, onde que eu aprendi. E o padrão que o Rubaiá tem de as pessoas começar lavando prato para entender os procedimentos, os padrões do restaurante, é muito bacana, né? Deu aquele frio na barriga, ficava cansado. O que eu estou fazendo aqui? Porque eu deixei meu pai para vir para isso aqui, para lavar prato. Mas tudo se começa, é do início mesmo, é da base, né? Ninguém começa lá em cima. Não existe isso, Alexandre. Ô Gerson, e hoje, como é que é a composição da sua família? Hoje, eu tenho um filho de 16 anos, completa 17 agora em agosto. Como é que ele chama? Gabriel Alonso. Gabriel Alonso. E minha esposa está grávida de 6 meses. Tá vindo a Carmela pela frente. Muito feliz, Alexandre, porque não estava previsto, né? Mas é uma bênção de Deus, a gente tem que agradecer. Qual foi a primeira coisa que você pensou o dia que você ficou sabendo que a Carmela estava a caminho? Deu um frio na barriga, né, Alexandre? A gente fui pego de surpresa, né? Minha esposa falou, amor, tô grávida. Eu falei, opa, vamos lá, né? É uma sensação muito boa, né? Uma criança nova no lar, aquele cheiro de criança, é uma coisa que é inexplicável, né? E não dá um frio na barriga, porque 17 anos depois você vai ter um nenenzinho. Aguenta ainda não? Aguenta, né? Porque um dia os filhos vão embora, né, Alexandre? Então tem mais um para passar uma temporada conosco, né? Nossos filhos nós criamos para o futuro, né? Vão morar, vão casar, então eu vou ter mais uns 18 anos aí de uma pessoa convivendo com a gente. Não que o Gabriel vai embora, né? Mas... mas vai, hein? Mas vai. Vai. E que vá, né? Exato. Que siga o caminho, que forme uma outra família. Mas ele vai e volta. Exato. Ele vai e volta. Isso é bem interessante. Você viu, antes de começar aqui esse episódio, que hoje o meu pai estava aqui, né? E um dia eu saí de casa, mas o tempo inteiro eu volto. E essa tem que ser a nossa educação, a multiplicação. A gente tem que criar os nossos filhos para o mundo, mas se a gente criar corretamente, Gerson, eu acredito que eles vão e voltam o tempo inteiro. E essa dinâmica, ela é muito, muito, muito legal. Sim. Como é que chama a dona do seu coração? Kércia Menezes. Kércia Menezes. Como é que a dona Kércia Menezes consegue administrar o Gerson, que passa talvez mais tempo fora de casa do que em casa? Como é que é isso? Eu sou muito grato pela esposa que eu tenho, viu? Ela é muito paciente, viu? Acho que se fosse o inverso, eu não sei se eu teria essa mesma paciência, né? Porque ela sabe da minha rotina e ela me apoia muito. Ô Gerson, esse podcast não é exatamente para isso, mas para a gente despertar emoção, não é para isso. Não é a gente proclamar conhecimento e a gente falar com muita autoridade e propriedade de coisas boas. Mas a sua esposa e a esposa de tantas pessoas que passam muito tempo fora de casa precisam entender, ouvir diariamente de nós o quanto elas são importantes, e o que você falou assim, tem uma profundidade muito grande. Então, ali, ó, ela vai estar te vendo ali. Conta para ela da importância dela. Sou muito grato, amor, por tudo que você faz pela nossa família, né? E pela paciência.
as viagens, eu sei que que não são fáceis para você e para mim também, né? Às vezes eu passo 15 dias fora de casa, você tá com o Gabriel, cuidando de casa, levando o Gabriel para a escola, cobrando o Gabriel no curso de inglês, aquela mãezona, né? E a vida é assim, né? Tudo tem um seu preço, né? É o preço que a gente está construindo para o nosso futuro. E a vida é assim, né, Alexandre? Isso é muito legal. Altos e baixos, e eu tenho uma pessoa que Deus colocou para mim, né? Para estar nessa jornada dos restaurantes, né? Dessa minha vida, dessa minha rotina, que ela é bem agitada, bem animada. Ô Gerson, eu vou te fazer uma pergunta para a gente começar a fazer a transição para um outro tópico, tá? E eu quero entender da tua jornada dentro do Rubaiá. Eu imagino que você não lava prato hoje lá mais, né? Não, mas se for preciso, na hora que no nosso linguagem, na hora que o bicho tá pegando, será um prazer, viu, apoiar o time. Vambora. Mas eu quero saber o seguinte, eu tô certo de dizer que você desenvolveu ao longo do tempo uma grande habilidade de liderança? Sim. Tô certo? Sim. Beleza. Você conseguiria liderar do jeito que você lidera sem a estrutura que a tua mulher te dá? Não. Sem o apoio dela, de ter a paciência, de me incentivar. O dia que eu chegava triste, ela falava, calma, que não é assim. Pensa, você tá fazendo algo errado que você não tá vendo. Estuda mais. Seria impossível, Alexandre. Então, assim, você confirma com o que você está falando o meu mindset de que antes de a gente falar de dinheiro, de carreira, de sucesso, de glamour, imagino quantas celebridades passam todos os dias e todas as noites por mesas que são indiretamente atendidas por você, mas antes de a gente falar de tudo isso, a gente precisa falar de família. Né? Eu creio demais que você só tem o sucesso que você tem por causa da sua família. Muito legal. E que vidas que estão nos ouvindo sejam impactadas pelo seu testemunho. Eu acho que a gente está no momento, Gerson, que a gente precisa valorizar todos os dias a nossa família e contar para as pessoas que a família é um pilar extremamente importante. É fundamental. Eu creio que muita gente, por desconhecimento, né, não entende a importância de valorizar o cônjuge, valorizar os filhos e valorizar os pais, que são os elementos que você trouxe nesse princípio. Então isso é muito legal e dá para entender por que você chegou onde você chegou. Parabéns. Obrigado, Alex. Bora falar de liderança ou não? Vamos lá. Então vamos lá. Quais são os teus pontos fortes do ponto de vista liderança que te fazem ser um líder de fato dentro da Figueira? E aliás, vou completar com uma pergunta. Líder é aquele que manda? Ou líder tem que ter alguma característica diferente do poder de falar assim, vai fazer porque eu tô mandando? Não, o líder é aquele que faz, né? É aquele que dá, que é o exemplo. Eu até hoje carrego bandeja, né? Hoje eu sou o diretor de atendimento ao cliente do Grupo Rubaiá Latinoamérica. E para mim nada mudou. Né? É pelo exemplo que você ganha as pessoas, que você conquista. Carrego bandeja, sirvo mesa. Eu acredito que se eu não fazer isso, meu dia não rende. Eu sou chão de fábrica, Alexandre. Eu não tenho escritório. Eu tenho uma mesa lá no escritório, fica o time de compras, RH, recursos humanos, etc. Mas quase não vou lá, quase nunca, né? Então você ganha ali a liderança mostrando, fazendo, explicando, você treinando o time, você conversando, né? E eu sou uma pessoa muito intensa. Restaurante, ele precisa de muita intensidade, né? Os problemas que acontecem hoje tem que ser resolvido hoje, não pode postergar para amanhã, né? Quando nós vamos chegar no caso, né, do porquê que eu estou aqui hoje, e você vai entender muito bem que foram 48 horas para tentar resolver aquele problema naquele dia, né? Depois você conta aí o que é o problemático, mas acho que é melhor contar offline, viu? Senão online eu vou ter dificuldade aqui, cara. Como é que você vai dizer que eu lhe causei um problema? Mas causei, né? É um problema bom, né? Pra gente resolver e reverter, né? Tá bom. Já que você abriu esse espaço, vamos fazer uma pausinha aqui na liderança. A gente já volta para ela. Mas o que o Gerson começou a dizer foi uma situação muito interessante que eu vivi. Porque, principalmente quem é de São Paulo, provavelmente ouviu falar
de um restaurante icônico chamado Figueira de Rubaiá. Uma baita figueira, o serviço de altíssimo nível, uma comida que dá fome de lembrar. Então, e tudo na Figueira funciona. Ou no grupo Rubaiá, porque o problema que eu tive não foi na Figueira, foi numa outra unidade. E frequentemente eu recebo uns e-mails marketing deles dizendo que vai ter uma noite de degustação de vinhos. E via de regra eu vou com a minha esposa para fazer a degustação. Mas numa noite específica, eu convidei 2 pessoas, o meu filho e a minha irmã, para irem conosco. E foi uma noite que, incrivelmente, nada funcionou. Nada. E assim, não entra na minha cabeça que alguém vai ter problema dentro de uma unidade do Rubaiá. Enfim, mas não funcionou. E no dia seguinte, eu escrevi um e-mail para o grupo tentando ser construtivista, né, mostrando uma crítica positiva, mas sem muita confiança de que resultaria em alguma coisa. E ponto final. E passado alguns dias, toco meu telefone e era uma pessoa se identificando como diretor do Rubaiá chamado Gerson Menezes. E a partir daquele momento, ele não só pediu desculpas pelo erro, mas ele entrou numa jornada inacreditável de conversão e ele me tornou, a partir daquela solução, assim como toda a minha família, clientes ainda mais assíduos do restaurante. Então, ele está aqui, primeiro, por mérito dele, porque ele tem uma história de fato para contar e compartilhar, mas a gente, nos bastidores aqui, antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre isso, a resolução de um problema, resolução correta, sem atraso, como ele disse há pouco, fez com que ele conseguisse a adesão de uma família inteira, que é a minha. Já tive a oportunidade de levar clientes, levar amigos, a minha família, comemorar aniversários no Brasil, fora do Brasil, graças a Deus, sempre com o apoio dele, cesta de café da manhã para minha mãe, para minha esposa, enfim, tudo sempre funcionou de lá para cá, mas porque ele resolveu um problema de forma impressionante. E aí, o que é interessante aqui para esse podcast, viu, Gerson? Aquela resolução do problema impactou na minha vida e dos meus familiares. Mas hoje, em função daquela resolução e da sua carreira, você tem condição de impactar milhares de vidas. Você consegue impactar famílias contando a história da sua família. Você vai conseguir impactar líderes contando a sua história de liderança e você vai incentivar jovens que têm o desafio que você teve lá atrás, filhos, assim como eu. Minha mãe também é nordestina de Alagoas. Meu pai é mineiro, minha mãe é de Alagoas. E tem um buzilhão de jovens que vêm de uma realidade bastante limitada e desafiadora, que precisam de exemplos como o seu para entender que passado não é destino, para entender que lavando prato, no meu caso eu não lavei prato, mas fui office boy, tive que aprender a andar em São Paulo sem ser de São Paulo, um inferno na vida, mas enfim, deu certo, e depois resolver problema o tempo inteiro, porque do meu lado eu tinha pessoas sempre muito competitivas profissionalmente, e deu certo. Então a sua história, Gerson, é uma história que vai fazer dar certo para muita gente. Eu tenho uma gratidão, uma felicidade enorme de conhecê-lo, viu? Mas volta lá para a liderança. Como é que você lidera tanto o restaurante? Porque você lidera o Figueira, unidade 1, a Faria Lima aqui em São Paulo 2, mas também Brasília, Chile, Espanha, Argentina. Como é que se lidera tanta gente à distância? É um desafio diário, Alexandre. Minha rotina, ela começa às 7 horas da manhã. Boa. Porque Madrid tem um fuso horário, nós damos um suporte para Madrid. Madrid hoje já tem uma base bem estruturada. Tem diretor, tem gerente, funciona muito bem. E os donos estão mais presentes nessa casa. Então, eu cuido muito pouco de lá. E meu maior desafio é São Paulo, São Paulo, 2 unidades, Brasília e Rio de Janeiro. Brasil, 4 casas. Esqueci do Rio, olha. Temos o Chile, que eu dou um suporte também diretamente. E Cabanha das Ilhas, na Argentina, eu dou um suporte também, né? Apoio o Albino, que é o diretor nosso brasileiro. Trocamos sempre figurinhas em intercâmbio, né? Porque o Albino é o nosso diretor financeiro da unidade do Chile. E eu cuido da operação. Então nós estamos falando com muita frequência, né? É o homem que controla o dinheiro, o Albino. Tá conosco há muitos anos.
Quis há 40 anos já trabalhando no grupo Rubaiá. Você está há quantos anos? 21 anos. 21 anos. 21 anos. E liderar esse povo é fácil, não? Não. É uma batalha. Principalmente agora que a nossa base de garçons, eles têm em média de 18 a 25 anos de idade, né? Tudo molecada. Tudo molecada. E o nosso maior desafio é controlar a ansiedade deles. É uma batalha, né? Conversar, existe um processo, igual eu passei aqui dentro, lavando prato, depois você vai para o atendimento ao cliente, você aprende o padrão da casa, os tipos de bebida, os tipos de comida, depois você se torna um garçom. Nesse inteirinho você trabalha no bar para saber os drinks do restaurante, você trabalha de carregador de comidas, que é uma função que o Comin faz, que é levar a comida até o cliente, lá o garçom ou o maître faz o serviço final. Então são vários processos, né? Existem limpezas também que são feitas diariamente no restaurante o tempo todo, né? Eu estava conversando com a Natália, falando, Natália, eu vou comer nos restaurantes. Ela me perguntou, e aí, Jéssica, quando você vai comer no restaurante, o que você faz? O que você observa? Eu falei, Natália, eu tenho que sentar de costas pro salão, olhando para a parede, é uma regra da minha esposa, para não observar os detalhes, né? Ver se não tem uma lâmpada queimada, se não tem uma mesa balançando. E assim por diante, Alexandre. Ter tudo espaço pela tua cabeça. Hoje, diretamente, quantas pessoas respondem a você? 450, Brasil. 450. E indiretamente você tem mais os fora do Brasil, é isso? Chile, em torno de 50 funcionários. Legal. Você lê bastante? Sim. Tem algum livro que te vem à mente sobre liderança que você gostaria de recomendar, indicar para quem estiver te ouvindo e assistindo? Temos o Monge e o Executivo. Aquele livro foi muito bom, né? Uma leitura muito bacana. Icônico. O que te chamou a atenção no livro? Vários exemplos que ele dá, né? Sobre liderança, como fazer gestão, né? Então, isso me chamou muita atenção. E eu tive a oportunidade de conhecer o escritor no Figueira Rubaiá. Tá brincando. O dia que ele veio na Bienal do Livro. Pena que eu não estava com meu livro na época para ele autografar, né? Eu já teria saído de lá com o livro autografado que valeria milhões hoje, hein, meu? Sim. E me diz uma coisa, na tua ótica, as técnicas de liderança, elas mudam de tempos em tempo ou o que funcionava quando você chegou na Figueira 20 e tantos anos atrás é a mesma metodologia de hoje? Como é que você vê isso? Nós temos que se adaptar sempre. A liderança do passado, ela serve bastante coisa, sim. Mas o mundo muda com muita frequência, né? O tempo todo. Nós estamos vindo agora recentemente de uma pandemia. A pandemia, ela fez que a nossa liderança mudasse de uma hora para outra. Por quê? O que mudou? Nos restaurantes, por exemplo, fechamos todos os restaurantes. Funcionou somente o delivery. Então aquilo ali foi um novo para nós, né? Tínhamos o delivery consolidado, sim, na época, mas você formar uma equipe para trabalhar durante uma pandemia num delivery sem saber o que vai acontecer, um giro de pedidos enorme, a gente não estava preparado para aquela estrutura, você adaptar, né? No momento de crise, no gerenciamento de crise, e você adaptar e fazer dar certo. E em tão pouco tempo, foi uma coisa que dá muito orgulho para o nosso time, para os chefes de cozinha, para os garçons que ficaram, maîtres, gerentes, todo o time que estava lá presente. Você teve que demitir muita gente na pandemia? Não. Nós tivemos os donos do restaurante junto com a diretoria, chegamos numa conclusão. Vamos segurar o time até quando puder. Por quê? Nossa mão de obra ela é muito qualificada hoje. Nós temos cozinheiros de 20, 30 anos de empresa, 35 anos. Nosso confeiteiro do Figueira Rubaiá tem 20 anos de companhia. Da Faria Lima tem 10 anos, confeiteiro. A pessoa que trabalha no fogão, que faz a feijoada, está com a gente há 25 anos. Como que coloca uma mão de obra dessa qualificada fora, né? E uma pandemia, uma crise, que o Rubaiá já passou por várias crises. Eu já passei por várias crises no Rubaiá. Desde 2008, que teve aquele boom americano, nós conseguimos adaptar e evoluir e melhorar na crise. E nós chegamos, essa é mais uma crise que nós vamos superar. E não vamos colocar nosso time fora, não só pela mão de obra qualificada, e sim pelas famílias também. Agora, essa é uma visão dos
da família, né, dos donos do restaurante, ou é uma visão dos gestores do restaurante? Vem dos donos do restaurante. Vem dos donos. Então, eles têm essa preocupação. Exato. E a família que está hoje nativa na Figueira é a geração de quando você chegou lá, ou já mudou de geração e você continuou? Eu estou indo para a terceira geração agora. Trabalhei com o fundador do grupo, seu Belarmino, Belarmino pai, e a segunda geração, Belarmino filho, e agora eu estou indo para a terceira geração, que é o Diego e o Vitor. Por que você acha que você foi ficando? Primeiramente porque eu gosto do que eu faço, né? E pela confiança que eles têm no meu trabalho também. Você tem algum ponto de confiança que você entenda que sobressalta? Porque quando a gente fala confiança é muito amplo, né? Então eu tenho a Natália, em quem eu confio muito para fazer a nossa comunicação funcionar. Eu tenho a Camila, que eu confio muito, que cuida dos nossos recursos financeiros. Eu tenho a minha esposa, que se juntou a nós recentemente, que cuida da plataforma de educação. Mas, então, assim, cada um você tem um spot, né, que fala assim, eu confio demais nessa pessoa por causa disso. A integridade de tantos outros, hard work, né? Você tem alguma coisa que, se você tivesse que mencionar para responder a pergunta, por qual razão a terceira geração confia no Gerson? O que você diria? Hoje eu continuo com a mesma liberdade de atuar nos restaurantes, de sugerir um produto, de mudar algo que não está legal e de falar não. Falar não. Falando não para quem? Para os donos do restaurante. Opa, então calma. 10 minutos atrás, você disse que não pode falar não para cliente. Mas Sim. Pro dono pode? Pro dono pode. Cara, você vai perder o emprego, Não. Como é que é essa lógica? Tô só brincando com você. Porque a nossa função também não é somente ok, sim, para tudo. Para os donos do restaurante, nós precisamos falar não quando as coisas não estão legal ou quando nós estamos prevendo algo que não vai dar certo. Minha função hoje eu trabalhei com o fundador do grupo, o Belarmino pai. Trabalhei com o Belarmino filho. Estou indo para a terceira geração. São 2 jovens formados nas melhores faculdades na Inglaterra, em Londres, né? Um é auditor, outro é economista. São 2 pessoas talentosas, assim, preparadíssimas, né? O pai preparou muito bem eles para o mercado de trabalho. Só que minha função é manter o padrão no qual eu fui treinado. Eu tenho um padrão de atendimento ao cliente. E tem coisas que eu tenho um prazer de ensiná-los, como eles me ensinam muita coisa também sobre auditoria, economia, mas o atendimento ao cliente, por enquanto, eu estou dominando melhor que eles ainda. Quer dizer, você chama o boss, que os meus colaboradores não te ouçam, aliás, né? Bota o pausa aí. Mas você chama o boss para ensinar para ele. Sim. E eles recebem super bem. Poxa, Gerson, não tinha pensado nisso, dessa maneira. Concordo com você, ou não concordo, mas vamos fazer assim também, vamos tentar. E o Rubaiá não pune quem tenta. Rubaiá não pune quem falha. Cara, é assim, tem várias coisas muito legais aí no teu speech, né? Eu falo brincando de bota o pausa aí, né? Mas o que eu penso? E eu digo isso para o meu pessoal. O investidor principal das minhas empresas sou eu. Mas quando a gente fala de finanças, eu tenho hoje trabalhando comigo a Camila. E eu entendo que a Camila, ela é a dona das nossas finanças. E ela precisa entender que ela é dona e se comportar como dona das finanças. E aí qual que é a minha expectativa? Não é dizer para ela assim, Camila, faz o investimento com o banco X, agora faz com o Y, agora faz isso aqui. Não. A minha expectativa é que a Camila seja o meu farol, que me sinalize sempre qual é a direção correta para as finanças. E tem muita gente ainda que tem receio de tomar decisão. E aí o que eu digo pro meu pessoal, para os meus filhos, inclusive, né, que patrimônio, é assim, não tem problema errar. Qualquer um que for demitido porque errou na tentativa de fazer dar certo, talvez não devesse trabalhar naquela organização, não porque não sabe fazer,
mas porque a organização não valorizou a tentativa de fazer dar certo, porque é assim que o mundo funciona. Ninguém nasce sabendo andar. Nem o Gabriel, nem a Carmela engatinharam um dia, levantaram e andaram certinho. Cara, dá testada na quina da mesa o tempo inteiro. E aí vai aprendendo, né? Eu penso, Gerson, eu queria te ouvir, que a única atitude, não a única, mas uma das poucas atitudes que fazem com que a gente não deva ter algumas pessoas do nosso lado é a mentira, né? Mentiu, não pode fazer parte. Eu não posso chamar de dono de uma unidade da minha empresa aquele que não está falando a verdade, porque senão aquele radar que eu te falei, né, que está aceso, e eu estou navegando com o transatlântico ali na direção do radar, vai pegar uma rocha, um iceberg, eu vou ter problema. Caso contrário, Gerson, o erro ele tem que ser entendido como parte integrante de um processo. Sim. Tá de acordo? Sim. Então, Inclusive no Rubaiá, a gente não pune quem erra. Falou a verdade, que vamos tentar melhorar esse processo. Agora aquela pessoa que mente ou omite, não tem espaço conosco também. eu falo assim, ó, é verdade, honestidade e transparência. Esses 3 valores, eles têm que estar conosco o tempo inteiro, independente do momento que a gente está enfrentando. A pandemia vai passar, né? A crise econômica, e a gente no Brasil é campeão mundial de enfrentar a crise econômica, vai passar, né? O fornecedor do teu alimento que entregou atrasado, ele vai entregar. A gente não precisa mentir, a gente não precisa faltar com a verdade, com a transparência, né? E a gente tem que ser honesto em tudo aquilo que a gente faz, senão dura pouco, Gerson. Sim. E muito pouco, né? Muito legal. Agora é o seguinte, tem um tema que eu queria entender como é que você lida, que é um tema que está muito em alta, mas é polêmico, que é um tema de como a gente funciona no nosso dia a dia, dentro da nossa organização, com os temas de diversidade e inclusão. O que você pode me contar? De inclusão, nós temos um projeto muito bacana, né, do Instituto Unidal, que nós damos cursos e classes para as pessoas que têm síndrome de Down para se tornar um garçom. Isso é um projeto muito bacana, Alexandre. Tá brincando? Sim, muito bacana. E eu iniciei o projeto junto com o Márcio Berti e sou o professor, né, da turma. Eu ensino eles a carregar em bandeja, como se viu o café do lado direito. Nós temos a proteção. Quando você serve o café, a mão esquerda ela vem protegendo, né? Porque geralmente as pessoas estão gesticulando nas conversas. Olha só. Né? Começa a conversar um assunto, etc. E aí o garçom ele entra e ele fala: com licença, senhora, ou com licença, senhora, essa mão ela vem protegendo aqui. Porque se a pessoa está gesticulando, ela bate primeiro nessa mão. Que protege, né? E evita o acidente, que já aconteceu de a pessoa levar com a mão só com licença, rápido, com pressa, bateu, derramou. Então, todos esses detalhes são passados para eles, né? E é muito bacana. E atualmente nós temos uma pessoa com síndrome de Down que trabalha no restaurante conosco, tirando café e servindo café nas mesas. É muito bacana. Como é que essa pessoa chama? Chama Carol. Carol. Que legal. E o que você sente na hora que você está ensinando? É uma sensação de dever cumprido, né? De retransmitir o nosso conhecimento para as pessoas que, às vezes, as pessoas não olham para essas pessoas, né? Discriminam, às vezes, certo ponto, você vai lá, pô, essa criança tá ali rejeitada, é muito duro. Ô Gerson, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um primo, tem síndrome de Down, tem 50 e tantos anos, nasceu em Goiás, quase Tocantins, né? Norte de Goiás. Quando ele nasceu não existia Tocantins, era todo Goiás, mas hoje é quase divisa, para você ter uma ideia. No início da década de 70, onde a gente não tinha informação, a gente não tinha a medicina nesse estágio, a gente não tinha a compreensão da capacidade, né, dessas crianças que nasciam e nascem com síndrome de Down. Então ele foi para uma linha com os meus tios totalmente diferente. Os meus tios tomaram 3 decisões. Olha que interessante, 3. O meu tio falou assim: bom,
já que eu nunca vou poder conversar sério com meu filho, porque naquela época não se sabia da capacidade, das limitações, nada, era uma zona cinzenta, meu tio falou assim, eu vou brincar com meu filho até o último dia de vida dele. Olha que interessante. Por que dele? Porque quando ele nasceu, o médico disse o seguinte para os meus tios, falou assim, ó, ele tem síndrome de Down e tal, e ele não vai chegar em 18 anos. Eles não chegam, eles não aguentam, eles têm problemas cardiológicos, tal, não sei o quê. Então, assim, aproveita. Bom, meu tio faleceu há alguns anos, com 80 e tantos anos, e meu primo tá lá firme, firme e forte, passou de longe dos 18 anos. Mas o meu tio brincou com ele até o último dia em que os dois tiveram a oportunidade de conviver juntos. Essa foi a decisão do meu tio. As outras duas vieram da minha tia. A primeira decisão da minha tia foi de não esconder o meu primo. Porque, Gerson, naquela época, os pais, quando tinham filhos com síndrome de Down, eles deixavam os filhos em casa, porque era como se fosse uma vergonha, olha só. E a minha tia lá atrás, 50 anos atrás, falou assim, ele vai comigo onde eu for. E aquilo era um sinônimo de força, essa minha tia é muito guerreira, e ela levou esse menino para todos os lugares. A cidade era pequenininha, existe, né, Cavalcante, e todo mundo conhecia o meu primo, porque ela levava ele para cima e para baixo. E a terceira decisão dela, foi bem interessante, foi o seguinte, ela falou assim, bom, já que eu não vou deixá-lo em casa e vou levá-lo, eu poderia levar só para lugares específicos. O resto eu fico em casa com ele. Ele falou, não. Terceira decisão, eu vou para todos os lugares que eu sempre fui. Eu não vou me privar de ir num lugar, seja o lugar que for, por causa do meu filho, ele vai comigo. Sabe qual foi o resultado das brincadeiras do meu tio, da exposição que a minha tia deu ao meu primo e de levá-lo para todos os lugares? Além do desenvolvimento racional dele, é muito legal, embora nunca tenha ido para a escola, não tenha tido a oportunidade educacional que você dá hoje, eu não tenho dúvidas nenhuma que se você perguntar para diferentes membros da minha família, e o meu pai está aqui, né, quem é o membro da nossa família que detém a maior admiração e amor de todos? Meu pai, eu e todo mundo vai falar assim, é o Justino. Então, é um privilégio a gente ter a oportunidade de conviver, de ensinar, de transmitir conhecimento e de cuidar de todos eles. Sim. Puxa, parabéns, mais uma, colaço. Obrigado, viu? Eles são muito inteligentes. É muito bacana que às vezes lá na aula você está explicando um assunto, vocês começam a abordar um outro tema e às vezes eles fazem umas perguntas bacanas, viu? Coloca na parede, viu? E é bem legal, viu, Alexandre? Inclusive eu te convido para participar da próxima, viu? Poxa, convite aceito, só me avisar quando, vou estar lá com muita satisfação. Obrigado. E a diversidade, como é que você trata hoje? A diversidade, normal. Pra gente, sabe, hoje em dia, Alexandre, o mundo tá um pouco chato em relação às pessoas, tudo elas geram polêmica, né? Tudo elas reclamam, sabe? Tudo é holofotes, é mídias sociais. A gente tem que fazer o nosso papel. A gente tem que entregar, fazer a nossa parte e todo mundo é igual. Sabe? Não tem que discutir, acho que a gente não pode perder tempo com isso, sabe? O A mais B, porque voltamos em tal pessoa. Não, vamos focar no nosso, fazer o nosso trabalho. Tem muita coisa mais importante para ser tratada nesse mundo. Tem muita coisa para ser feita. Por exemplo, a inclusão social. Né? Quantas empresas, quais lugares que dão treinamento, que apoiam, que ajudam, que auxiliam. Que não mandam embora durante a pandemia. Exatamente. Legal. E pandemia, a gente ia aguentar 400 funcionários aqui no Brasil. Naquela época tinha 400, nós contratamos 50 pós-pandemia. O movimento fez crescer, Alexandre. Foi ao contrário, né? Contratamos mais. Estamos com 450 porque o movimento cresceu tanto, né? Porque os restaurantes, o que aconteceu? Os restaurantes se retraíram.
dispensaram, e quando voltou aquele boom, aquela demanda reprimida, fronteira fechada, os restaurantes, as pessoas não podiam viajar, então a pessoa do Nordeste vinha para São Paulo, a pessoa de São Paulo ia para o Nordeste, Santa Catarina, né, Tocantins, etc. Então o dinheiro ficou circulando no país. Quem estava preparado naquela época se destacou. Foi o nosso caso, graças a não ter dispensado ninguém. Você pode compartilhar quantas pessoas transitam pelas unidades por dia? Por dia, o Figueira é em torno de 700 pessoas por dia. Só no Figueira? Só no Figueira. A maior circulação de pessoas está na Figueira ou está em outra casa? Sim, no Figueira. No Figueira. Em torno de 19 a 22 mil pessoas por mês. Que loucura. E aí vem mais um tema, conflito. Porque é o seguinte, você tem 700 cabeças distintas dentro do mesmo ambiente. Com, imagino, diferentes expectativas, diferentes gostos. Minha mãe, se for lá e você servir uma carne bem passada, ela vai devolver porque ela quer torrada. Não pode estar vermelha porque não aguenta. Minha mãe também extremamente crítica em relação à limpeza. Então, se trouxer um prato e ela perceber que não está absolutamente limpo, ela tem um problema com isso, ela vai se sentir mal. Então, ela tem um nível de exigência alta. Outros vão falar alto, outros querem um pouco mais de silêncio. Como é que você lida com conflito envolvendo pelo menos 700 pessoas, sem falar do staff? Como é que você faz isso? O nosso time é treinado, né? Nós fazemos uma leitura por mesa. Nós chegamos a uma parte dos nossos treinamentos a identificar o cliente que você está atendendo. Se aquele cliente gosta de conversar, se ele não quer conversar, se ele quer um local mais reservado, para não ficar interrompendo toda hora também a conversa. Então, tem que fazer aquela leitura. Por exemplo, durante a semana, os almoços são mais corporativos. Então, as pessoas sentam, você incomoda menos. Você tenta fazer um pacotão de uma vez, oferecer a bebida e dá um tempo. Entregou o cardápio, passa uns 5, 7 minutos, vai lá, anota o pedido da comida. Então, quanto menos incomodar, melhor, né? Essa é a nossa parte em relação aos conflitos. De ver que as pessoas, o que elas querem. Porque, por exemplo, Figueira, vem muita gente de outros estados, querem ficar mais à vontade, querem conversar, querem tirar fotos, então o garçom ele pode ali conversar mais. É leitura de mesa, né? Leitura que eu falo, se a pessoa está com o braço cruzado, é passado nos treinamentos para eles, né? A maneira que a pessoa sentou, né? A fisionomia, tudo isso eles têm um protocolo a ser seguido. Está tudo procedimentado. Sim. Que interessante. E o treinamento, ele é constante ou o profissional que está lá há 10 anos já não precisa mais de treinamento? É constante, não para. Não. Estava brincando esses dias falando que treinamento é muito bacana, né? Que ele tem início, tem meio, mas não tem fim. Olha só, porque as coisas vão se renovando. Exatamente, né? Aquele mestre que está com a gente há 20 anos, ele tem que continuar treinando porque as coisas mudam o tempo todo. Agora, Gerson, me diz uma coisa. Você me indicou esse livro aqui, Shinya-Shiki, que basicamente fala da importância de resolver problemas. Sim. E num determinado capítulo, ele diz que fez um trabalho num hospital e ele percebeu que tanto um médico já experiente, cabeça branca, igual a minha, e um estagiário, trainee, enfim, começo de carreira, eles esporadicamente entravam no centro cirúrgico sem usar máscara. Isso pode significar uma infecção hospitalar que vai causar a morte do paciente que está com a barriga aberta. E aí o Shinya-Shiki, ele diz o seguinte: você pegar o jovem e contar para ele que ele tem que usar máscara, porque se ele estiver sem máscara e espirrar e o paciente estiver com a barriga aberta, né, pode morrer, é simples, fácil e efetivo. Mas você pegar o médico que já estudou, que sabe que não pode ficar sem máscara e está com a máscara na boca, a gente viu muito isso durante a pandemia, e contar para ele que não pode é muito mais desafiador. E a sua equipe, pelo que você tem reportado aqui, é uma equipe mais senior, mais experiente. Como é que você faz um treinamento para que eles
deixem de fazer algumas coisas e tenham aderência a outras tantas que o treinamento vai passar? Qual é o segredo? É trabalhoso, Alexandre. Não é fácil, né? É uma mudança de cultura. Porque eu também tenho que autorreciclar sempre. E eu passo isso para eles. Nós precisamos reciclar porque tudo muda muito rápido, né? Tem uns que têm resistência. Ah, mas antigamente nós fazíamos dessa maneira. Eu tenho um exemplo para te contar sobre isso, bem bacana. Antigamente nós anotávamos os pedidos comanda manual. Eram 3 vias. Uma via ia para o caixa, outra para o setor que ia fazer a produção e uma ficava com o garçom na hora de servir a mesa para saber para quem servir. E aí nessa época, quando eu voltei da Espanha, em 2008, os donos do restaurante, seu Belarmino Filho, falou: Gerson, nós temos que implantar o sistema informatizado agora, né, via PDV. Chamei os maîtres, conversei, nós temos que mudar agora, vai ser dessa maneira, vai ser bom pra gente, vai ficar mais informatizado, nós vamos otimizar mais os tempos, vai ser bem melhor para nós, né? A comida vai chegar mais rápido na mesa do cliente, nós vamos melhorar muito, né? O giro de mesa, etc. E tinha 2 maîtres antigão, comentaram assim: Gerson, isso não vai dar certo. E aí fala: poxa vida, por que não vai dar certo? Ah, porque tentaram aí no passado e a turma não gostou, não tá legal. Eu falei: mas nós temos que fazer isso dar certo. Nós vamos tentar. Conto com o apoio de vocês, tudo bem? Todos me deram um ok. E aí? Passados 6, 7 meses, deu um pane no sistema, depois que implantado. Caiu o sistema geral, né? Foi até uma falha que serviu de lição, né? Porque as comandas manuais estavam guardadas no escritório, até achar a chave do escritório à noite, quem era o responsável. O serviço foi um desastre esse dia no Figueira, né? Aí, eu passando nos corredores, eu vi um dos maîtres que teve a resistência no passado, falou assim: não é possível o sistema cair, tá uma bagunça. Aí eu parei. Falei: fulano de tal, você tá reclamando que não tem sistema, você não queria mudar, você sabe trabalhar com comanda manual. Vamos lá, não reclama. Gerson, eu tava enganado. E aí? E foi muito bacana, né? Porque serviu de exemplo até hoje. Eu brinco com ele, falo: pô, tá vendo aí como que era importante? São coisas que nós falamos até nos treinamentos. Nós citamos esse exemplo para as pessoas, para enfatizar que as mudanças são constantes. Um exercício que eu tenho feito com algumas pessoas que passam aí no escritório, eu conto para eles que a minha primeira experiência profissional oficial foi como office boy. Só que eu praticamente nasci e cresci numa cidade que está a 30 quilômetros de São Paulo, chamada Jandira, uma cidade pequenininha, numa época em que, quando a gente precisava ir a São Paulo, Gerson, a gente dizia que ia para a cidade. Olha só, 30 quilômetros, né? Então, minha mãe falou assim: amanhã a gente vai para a cidade, era São Paulo. Conhecia zero. E fui trabalhar como office boy. E precisava chegar nos lugares. Então, é surreal. Mas se eu falar para os meus filhos que existe um lugar em São Paulo chamado Avenida Paulista, eles vão saber. Vão visualizar, vão procurar na internet, mas naquela época, sei lá onde que era a Avenida Paulista, né? E eu tive que aprender um guia, a estudar e aprender como procurar ruas através do guia de ruas. E aí hoje, quando vão algumas pessoas lá na empresa, eu pego o guia de ruas e falo assim: você reclama do Waze, né? Então é o seguinte: acha aqui a rua tal. Cara, é um inferno 10 minutos procurando. Então, a gente não pode ser, na minha visão, resistente à mudança de tecnologia, né? A gente tem que ser sempre aderente. Puxa, olha só que chique. Obrigado. E essa é a Natália, aliás, né? A gente tem que ser aderente. Óbvio que a gente tem que avaliar e ter um backup, né? Porque a tecnologia também falha, a gente ficou sem sistema, a gente usa SAP, e a gente ficou praticamente 3 semanas com a empresa parada, porque o SAP inexplicavelmente travou. Mas a gente não pode ser resistente a ponto de não implementar as novas tecnologias. Exatamente. Tá? Inclusive, você tem agora o ChatGPT. Sim. Né? Aí muita gente tem me dito: não, eu pergunto
e já vem a resposta, copio e colo. Falo, legal, mas se você não desenvolver o seu senso crítico, como é que você vai, primeiro, verificar se a resposta está certa, porque ela pode estar errada. E depois, sem o senso crítico, como é que você vai fazer a pergunta certa para o chat GPT? Então, a gente tem que ir mudando de posicionamento, né? Isso é bem interessante. Agora, para a gente fechar o tema conflito de cliente e treinamento. Então, tá com o braço cruzado, melhor não chegar perto, esse cara tá bravo. Tô vendo ali que tem um casal meio esquisito, poxa, melhor não fazer muita gracinha. O cara tá falando mais alto, deixa aí, ele quer foto, vamos tirar. Mas quantos garçons, por exemplo, você tem lá? Garçons atualmente no Figueira 70. 70. São 70 caras que jogam no mesmo time chamado Figueira de Rubaiá, mas que lutam, os 70, por uma ascensão profissional. Sim. E acima dos garçons, os garçons eles respondem para quem? Quem é o chefe dos garçons hoje? Os maîtres. Os maîtres. Quantos maîtres você tem? Figueira tem 12 atualmente. 12. Então você tem 70 garçons e 12 maîtres. E aí a gente vai construindo a famosa pirâmide, né? Como é que você faz para gerir conflito? Porque, se não tomar cuidado, é um garçom dando cotovelada no outro para chegar primeiro à posição de maître. Como é que você faz isso? Tem as disputas entre eles, normal, né? Todos querem crescer, né? Esse é o objetivo de quem está almejando algo melhor lá na frente. E conversar muito com eles, né? Acho que é o melhor caminho. Bater papo, explicar que não é dessa maneira. E tem um que, porque eu já... Tem algumas praças, nós falamos praças, né? 5 mesas para cada garçom. E tem uns aparadores que eles compartilham, né? E às vezes deixam a bandeja ali, terminar de limpar uma mesa, coloca os pratos sujos nessa bandeja, aí um leva, aí o outro fala, já levei mais bandeja que você. Tem isso. Tem isso também. Às vezes são disputas por coisas que não fazem muito sentido, né? E em toda empresa tem os comentários, tem conversa de bastidores, né? Corredor. Tem que levar da melhor maneira. E não dar muito ouvido, porque todos são adultos, né? Nós temos um objetivo, satisfação do cliente, né? Eles têm que trabalhar no ambiente que eles gostem também. É fundamental. E evoluir, porque amanhã o garçom que se destaca, ele pode estar na unidade da Faria Lima, ele pode estar no Chile, que nós fazemos intercâmbio entre as casas, ele pode estar em Madrid também. Então não tem tempo para conflito, né? Para pequenos conflitos. Mas aí faz o quê? Pega pela orelha os dois que estão reclamando um do outro, leva com a salinha e se fala o quê? E conversamos com os dois. O que está acontecendo? Como nós podemos melhorar isso já de imediato, né? E tem dado certo, resolve, né? Porque nossa base, nossos garçons hoje, Alexandre, eles têm em média de 5, 7, 15, tem garçom de 17 anos de empresa. Se torna mais fácil, né? Vai ficando mais maduro. Tem uma base mais sólida, né? E como é que é o seu processo de tomada de decisão? Você tem que tomar uma decisão, seja ela qual for. Ligar para o Alexandre, que teve um problema numa noite de degustação, fazer uma contratação emergencial, fazer um desligamento, dar um feedback, falar para o teu chefe que o que ele está querendo não vai funcionar. Você tem que tomar decisões. Sim. Como é que funciona na tua cabeça? Surgiu um problema, você pensa no que para tomar decisão? Dependendo do grau do problema, né? Tem umas coisas que nós temos que colocar a intensidade em primeiro lugar. Contratações, nós temos RH, nós temos recursos humanos, que é um time também bem antigo, fica mais fácil também para poder gerir. Mas as minhas decisões não posso tomar com a cabeça quente, né? Não. Não. E aí você faz o que para esfriar a cabeça? Não tomar decisão na hora. Segura um pouco, vou dar uma volta. É igual um e-mail que nós recebemos. O e-mail ele tem sempre duplo sentido. Se você lê um e-mail com cabeça quente, aquela pessoa está me ofendendo naquele e-mail. Às vezes não está. Agora, se você recebeu o e-mail, sai, volta, toma um ar, dá uma lida no e-mail, você vai ver ele de uma outra maneira. E tem alguma coisa que você faz, usualmente, que te traz de volta para um pensamento mais tranquilo, baixa adrenalina para você tomar decisão? Você tem algum hobby, algum hábito? O esporte, a corrida. A corrida é onde que eu brinco bastante, é onde que eu descarrego a má energia e carrego a nova energia. Você corre o quê? Sou maratonista, Alexandre.
Tipo, 42 km. 42 quilômetros. Menos de 2 horas, igual o africano lá. Quem dera, viu? Quem dera. Ainda não tô nesse patamar, viu? É muita dedicação, né, Alexandre? Como é que você se prepara para a maratona, Gerson? A maratona é uma loucura. Nutricionista, né? De manhã, treino de manhã, faço musculação à tarde, eu faço musculação de manhã, treino à tarde. E não posso comer a comida do Rubaiá, né? Ah! Como é que faz? É duro, viu? Eu não posso comer carne durante maratona, é uma vez por semana. Não posso comer os pães de queijo, né? É duro. Então a minha alimentação muda totalmente. É salada, frango, peixe que nós temos lá no restaurante também. Sobremesa nem pensar. Agora você imagina, né? Preparando para uma maratona, aquele cheiro de comida na cozinha, no salão, e você não poder provar. Como é que faz? Para não enfiar o dedo no bolo que tá saindo, né? É foco, né, Alexandre? Foco. A maratona, a corrida ela é muito democrática. É você contra você mesmo. Não adianta você se comparar com um vizinho que, né, é democrático, é o seu tempo, é você com você mesmo. Você tem que estar bem no trabalho, você tem que estar bem com a família. Se um desses pilares não está bem, você não consegue treinar bem. Tem dia que você vai acordar com aquela preguiça, mas você tem que fazer o treino. E é muito bacana. É ali onde que eu passo, às vezes, 15, 20 quilômetros treinando, um único treino. Você vai pensando, né? Você tem 21 quilômetros ali treinando, você tem que pensar em alguma coisa. Aí eu penso no trabalho, penso na família, o que eu vou fazer, aonde que eu errei, aonde que eu preciso melhorar. E assim vai. Você consegue pensar em tudo isso correndo? Sim, porque é muito tempo treinando, né, Alexandre? Sobra tempo demais. Quando você começou a correr, Gerson? Comecei a correr em 2013. 10 anos. 10 anos. Pelo seguinte motivo, engordei demais, cheguei a pesar 125 quilos. Né? Hoje eu tô com 92 quilos. Sedentário mesmo, me dediquei muito ao trabalho. Né? Novas casas. Nós abrimos... quando o Rubaiá foi vendido para um fundo de investimento, nós abrimos Brasília, Rio de Janeiro, Chile, a operação do México, que veio a fechar. Então, tudo num prazo de 3 anos, 4 anos. Foi uma loucura, Alexandre. Então, não tinha férias, era abrir restaurante, entregar no prazo e relaxei com a saúde. Né? Foi um dos meus maiores erros. Acho que na minha parte profissional, ter esquecido a minha saúde. Me afetou muito. Será que foi erro? Ou foi uma necessidade de focar em algo que naquele momento era realmente importante, inclusive para você proteger a sua família, hein? Boa pergunta, Alexandre. Boa. Eu acredito, tudo tem o seu preço. Tudo tem o seu preço na vida. Né? Onde eu estou foi graças ao meu esforço. Mas eu não poderia ter deixado a minha saúde, que eu tinha que separar meia hora, 1 horinha para mim, Alexandre, eu não separei. Por relaxo mesmo. Tudo bem, virava a madrugada trabalhando, montando restaurante, quantos copos vai precisar, quantas taças de vinho vai precisar, quantos pratos, quantas mesas, né? Infinito de utensílios que nós temos, mas eu deixei a minha saúde de lado. E isso me afetou lá e hoje eu reconheço. Se eu tivesse com a disposição que eu tenho hoje, mais velho, né? Ou mais experiente, eu teria feito algo melhor ainda do que eu fiz. Interessante. Eu corro também, não sou maratonista, bem longe disso. Eu tenho uma outra dinâmica. Eu não consigo pensar em muita coisa quando eu estou correndo. Eu preciso ter foco, senão eu perco a concentração. E quando eu perco a concentração, eu não consigo correr. Então esse é um resultado pós-pandemia. Antes da pandemia, eu corria na rua, 5, 10, 15 quilômetros, era o máximo. E eu pensava em tudo, estava ouvindo música, fonezinho de ouvido, tal, não sei o que, ia bem. A pandemia me tirou do eixo, porque eu creio, Gerson, que a família é o ponto mais importante da nossa vida. Se a família desestruturar, o resto vai tudo embora. Sim. E nós, chefes de família, temos que entender que a responsabilidade pela integridade da nossa família é nossa. Então, no final do dia, uma das minhas empresas, a primeira, faz negócios com a China há mais de 15 anos, a gente atende montadora de automóvel, varejistas, enfim, e tudo isso é muito complexo, né? E na pandemia a China fechou, não dava mais para ir para lá, tal, várias confusões.
incertezas, montadoras paradas, estoque nas alturas, conta para pagar, né? E naquele momento, instintivamente, assim, não é racional, é irracional, mas instintivamente, eu parei de correr. Parei de correr e comecei a trabalhar em mais para garantir minimamente que os empregos que eu gerava continuariam intactos e que a minha casa continuaria intacta. Esse erro ele poderia ter sido letal, né? Eu também engordei bastante, eu engordei 20 quilos, mas eu não voltei a correr, né? E atravessei a pandemia inteira, foram praticamente 3 anos sem correr, dor no joelho, perspectiva de cirurgia e tal. E no final do ano passado eu voltei a correr. E o joelho sarou, depois que eu comecei a correr, vai entender, né? Perdi 20 quilos em cima de uma esteira. Só que de lá para cá, eu passei a treinar diferente, eu passei a treinar performance. A gente ia na rua, corre do jeito que dá, né? Não de maneira destrambelhada, mas fala assim, eu vou fazer 10 quilômetros. Com qual objetivo de tempo? O que der. Não estou aqui para competir, estou aqui só para brincar. E depois da pandemia, o que me levou de volta ao exercício, à perda de peso, foi o confronto, o desafio comigo mesmo. Sabe outro livro que você me indicou? Esse aqui, do Goggins? Sim. Esse cara, ele se desafiou o tempo inteiro. E aí, claro que cada um vai ter uma característica, mas a minha, assim, eu preciso me desafiar. E eu gosto muito, Gerson, de Fórmula 1. Então é o seguinte, eu só consegui voltar para a esteira o dia que eu botei no celular uma corrida de Fórmula 1 antiga, que foi a corrida que deu o primeiro título para o Ayrton Senna em 88 no Japão. E comecei a assistir aquela corrida, corria meia hora por dia, porque estava tudo, né, completamente fora de condicionamento. A corrida tinha 2 horas, quer dizer, uma corrida durava 4, uma corrida de Fórmula 1 durava 4 corridas ali na esteira, 4 dias de esteira. E eu fui focando. E a Fórmula 1, para mim, ela é extremamente competitiva. A diferença, eu estava comentando aqui com os colegas, antes de você chegar, a diferença entre o primeiro e o segundo colocado é nenhuma. Você tentar no cronômetro do celular disparar e parar, você não vai conseguir, né? Então, assim, é performance. E eu comecei a correr ali e buscando os dados da minha corrida antes da pandemia, falando assim, eu preciso bater um cara. Quem é o cara que eu tenho que bater? Eu tenho que bater o Alexandre, e vamos bater, e virou uma dinâmica muito maluca e tem funcionado, perdi peso, a saúde hoje é outra, graças a Deus. Mas, Gerson, é assim, óbvio que eu poderia ter feito diferente, você também, mas a gente não pode carregar esse peso não, porque durante a pandemia você abriu mão da tua saúde, mas você defendeu a tua casa e conseguiu defender muitas outras casas que são as casas dos teus colaboradores. Isso é muito importante, a gente tem que ter essa reflexão. E assim, Alexandre, isso foi na inauguração dos restaurantes no passado, né? Durante a pandemia, eu não consegui treinar. Foco total no delivery, ali no atendimento ao cliente, que era tudo um novo que nós adaptamos naquela época. A última reabertura dos restaurantes pós-pandemia, o time estava reduzido, né? Vamos ver o que vai acontecer, se os movimentos vão voltar com a mesma intensidade de antes. E voltou ao dobro, graças a Deus, né? Voltou bem melhor. Eu não treinei. Eu passei 2022 sem treinar. E como me afetou, Alexandre? Eu comecei a treinar agora em 23. Olha. Início, em janeiro, eu voltei para o foco e não é a mesma coisa. Os treinos ainda não encaixou legal. Eu me cobro muito, Alexandre. Preciso fazer bem feito. Né? Se você se cobra colocando a foto da Fórmula 1, eu ando com a minha foto da corrida para mostrar como eu preciso, aonde eu quero chegar, né? Essa foto, para mim, ela demonstra o quão intenso eu sou para fazer as coisas. E o esporte ela me ajuda a ser intenso no trabalho e vice-versa, e a minha família também. E eu preciso voltar a fazer maratona em breve para ter foco e mostrar que eu sou capaz, né? Que legal. Que a corrida ela faz você provar sempre que você pode mais, né? Por tempo ou não por tempo ou por distância, igual o David Goggins fala, né, no livro dele, Nada Pode Me Ferir, né? Que livro maravilhoso. Eu li esse livro em uma semana, Alexandre, e ficou aquele gostinho.
poxa vida, acabou tão rápido, né? Poderia ser umas 1000 páginas aí que continuava lendo esse livro, viu? Eu comecei a ler o livro pela sua recomendação, você influenciou a minha vida com o livro, que é muito bom, e você influenciou várias outras vidas, inclusive a do meu filho também. Porque eu tenho uma dinâmica com o livro, estava comentando com você antes, onde eu leio devagar, vou pensando pontos importantes e tentando implementar na minha vida pessoal e na vida de quem está ao meu redor. O meu filho tem 17 anos de idade, mente de adolescente, é uma mente em desenvolvimento, com N dúvidas, desafios, e quando ele se conectou através indiretamente de você, né? Que me apresentou para o livro do Goggins, quando ele teve contato com esse livro, ele embarcou numa jornada junto comigo, onde ele quer colocar em prática várias coisas que acontecem no livro. Claro que a gente não está falando aqui de um treinamento militar, não é isso, né? Mas é um treinamento de mindset. Então, ontem à noite, quando eu cheguei em casa, meu filho tinha comprado post-its para colocar as instruções para ele no espelho do banheiro dele, para que ele tenha foco e para que ele se supere. Que legal. Gerson, sabe de quem é a responsabilidade dos post-its lá do meu filho? É sua. E é por isso que você está aqui. Obrigado. Para que a sua voz, com autoridade em tudo aquilo que você vem fazendo, alcance muitos outros Eduardos, que é o nome do meu filho. Muito legal. Muito obrigado. Feliz. A gente pode ficar aqui mais 8 horas batendo papo. Tenho certeza que tem várias histórias interessantes que a gente poderia compartilhar, mas infelizmente o nosso tempo ele é restrito. Eu queria que você contasse aqui para a gente terminar a história do intercâmbio que você fez pelo Grupo Figueira para a Espanha, e aliás foi lá que o Gabriel Alonso nasceu. Sim. Como é que foi esse processo? Eu fui convidado, né, para fazer a inauguração do Rubaia de Madrid, em 2006. Eu era garçom na época. Falava espanhol fluente? Zero, né? Mas foi mais um desafio, né? Fui convidado, fiz um processo de seleção interno nosso pelo RH, né? E foi muito bacana. Falei, tenho vontade, quero tentar, né? Quero voltar um dia pro Brasil e ser gerente do Figueira, onde tudo começou. Esse era meu objetivo. O chefe de cozinha já estava há muitos anos nessa época trabalhando conosco. E eu falava, chefe, como que eu faço para ser gerente dessa unidade um dia? O chefe deu risada, falou, Gerson, Francisco Gameleiro, o nome do chefe, você vai ter que batalhar muito. Mas nada é impossível. E ele me deu alguns conselhos na época, falou, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, precisa se destacar, aparecer mais, mostrar o seu talento mesmo. E aí eu fui para Madrid, isso foi no dia 15 de abril de 2006. Inauguramos o restaurante no dia 19 de abril. Foi um mega desafio, Alexandre, sem saber falar espanhol, né? Alguns clientes falavam rápido demais, mas não é que eles falavam rápido, era o meu ouvido que não estava treinado para aquilo, né? E tive algumas frustrações durante o atendimento ao cliente, que é normal, não saber, o cliente pedia um produto e acabava servindo outro, né? Por falha nossa mesmo né, pessoal. E teve uma certa vez uma coisa muito engraçada, que eu perguntei para o cliente, senhora, como está a sua comida? E o cliente falou, a minha comida está esquisita. Esquisito em castelhano é comida que está boa, né? Só que esquisito em português é ruim. Eu tirei o prato do cliente da mesa. Falei, não, senhor, eu vou trocar agora, tal. Apanhou. O cliente deu risada, né? Brincou comigo, falou, não, esquisito aqui é bom, tal. Levou para uma maneira, para uma outra esfera, né? Uma esfera, de ajuda positiva, e virou um cliente fiel da casa. Isso foi muito bacana. Então foram assim, né? Você ficou quanto tempo lá? Quase 3 anos. E o seu filho nasceu lá? Nasceu lá. É espanhol. Cidadão espanhol. Sim. Que beleza. E aí, quando você voltou de lá, você voltou já no outro patamar ou não? Eu fui promovido para maître na época, né? Subgerente. E o meu retorno, ele foi engraçado, Alexandre. O seu Belarmino, né? O filho, né? Chegou para mim um dia durante o serviço, falou, Gerson, você vai voltar pro Brasil. E eu tomei um susto, né? Não queria voltar pro Brasil. Estava bem consolidado na Espanha, né?
tomando bons vinhos, comendo frutos do mar, né? Comida muito boa, né? Uma outra cultura, oportunidade de viajar para outros países, 1 hora de viagem. Não queria voltar. E aí, quando terminou o serviço, eu falei, seu Bellarmino, o senhor está falando sério? Você quer que eu volte para o Brasil mesmo? Sim, você vai voltar para uma das nossas unidades e vai cuidar para mim. Qual unidade? Era o Rubaiá da Faria Lima, né? E eu falei, seu Bellarmino, mas eu não quero voltar para essa unidade. Se um dia eu voltar para o Brasil, eu gostaria de voltar para Figueira Rubaiá. Foi onde tudo começou, é a casa que mais trabalhava e era um desafio. E ela é um desafio diariamente. E quando eu falei isso para ele, ele mudou a fisionomia na hora, falou, até brincou, você tem que comer muita rapadura para voltar pro Figueira, né? E saiu. E eu falei, acho que eu Enfiei o pé na jaca. pisei na bola, feio. Falei, agora já era, complicou minha situação. Vou ser dispensado, não sei, né? Fiquei pensando. E aí eu cheguei pro meu gerente na época, era o Bonfim, que foi um grande professor para mim, o Antônio Bonfim. Falei, Bonfim, se o Bellarmino fez essa pergunta, eu respondi dessa maneira. Ele falou, Gerson, você vacilou, né? E eu fiquei com isso na cabeça, né? Pensando. Enfim, aí depois o seu Bellarmino não comentou mais nada para mim. E aí eu vim de férias, depois de quase 3 anos em Madrid, vim de férias pro Brasil. Recebo uma ligação do Valdir, né, que era do Recursos Humanos, nosso gerente da época, falando, Gerson, você vai participar de uma reunião tal hora no Figueira Rubaiá. E eu de férias, recebe uma ligação dessa, falei, já era, né? Fui pra reunião, martelando, o que eu fiz de errado lá em Madrid? Será que aconteceu alguma coisa? Liguei pro meu gerente, falei, Bonfim, aconteceu alguma coisa em Madrid? Não, Gerson, tá tudo em ordem aqui. Falei, tô indo pra uma reunião e depois eu te conto o que vai acontecer. E nessa reunião estava todo o diretivo do Rubaiá na época. Todos os gerentes das casas, chefe de cozinha, maître que faz a abertura do restaurante, maître que faz o fechamento do restaurante, todo o nosso corpo mesmo, administrativo. E eu lembro como hoje, era uma mesa de 30 pessoas. O seu Bellarmino começou a introdução falando e dava a oportunidade para cada um falar o que precisava melhorar nas operações do Brasil. E aí todo mundo dava o discurso, falava. E aquele frio na barriga, achando que estava chegando a minha vez, né? Então, tá quase... Eu sou o próximo, né? Vou ter que falar alguma coisa aqui, né? De férias. Eu vou ter que falar alguma coisa. Quando chegou a minha vez, quando eu fui falar, ele cortou. E eu falei, aí que o coração veio na boca mesmo, né? E ele falou, o Gerson, ele tá vindo de Madrid, ele vai passar uma temporada no Figueira e ele vai fazer o mesmo padrão que nós implantamos em Madrid aqui. Agora inverteu o jogo. E você nem sabia? E eu não sabia, né? E aquilo ali foi um teste, foi um grande teste para mim. Aquele frio na barriga, tudo bem, Gerson? Falei, ok. E aí depois ele conversou comigo num particular, falou, Gerson, as operações aqui não estão legais, nós precisamos melhorar isso e isso. E colocou todas as observações que ele gostaria de mudar. Tudo bem? Eu falei, quando, seu Bellarmino? Amanhã. Acabaram as férias. Acabaram as férias. Como é que avisa a patroa? Ela entendeu, né? Daquele jeito, sempre me apoiou, Alexandre. Então, aí eu fui numa loja, eu comprei terno, meus ternos estavam todos em Madrid, e no dia seguinte eu estava lá. Que legal. E não voltei mais. Só voltei mesmo para entregar o apartamento, organizar a vida pessoal lá em Madrid. E foi uma grande escolha, viu, Alexandre? Era o homem certo na frente do seu Bellarmino. Foi, sabe, Parabéns. na hora certa, né? E sou muito grato, né, Alexandre, porque o seu Bellarmino sempre apostou em mim, né, o filho. Entre broncas e broncas, né? Porque ele é um tipo de pessoa, se não tá legal, ele vai falar. E é na cara. E como deve ser, sabe, Alexandre? Não tá legal, não gostei, tá uma porcaria, tá muito bom, parabéns. Você, hoje é seu erro também. Verdade, transparência e honestidade. Exato. E nesse inteirinho ele sempre apostou, nós temos uma fazenda em Dourados. E o Rubaiá tem aqueles potes, tudo de madeira, não sei se você já observou na nossa operação. E alguns eu desenhei para ele. Por exemplo, o pote de creme de espinafre, né? Ele fica no forno, ferro, e colocava no prato, e o prato rachava. Aí eu desenhei uma cumbuca de madeira para ele, por que você não faz assim na fazenda e tal?
para a gente evitar de quebra de material, melhorar nosso custo, etc. Foi lá, apostou, deu certo nas operações. Como muita coisa também que deu errado, eu inventei de fazer ovo de Páscoa do Rubaiá, uma época, Alexandre. Ficou muito em cima dos prazos, porque a fábrica atrasou, eu não me organizei com um time de marketing, com todo mundo antes. Foi uma falha minha, pessoal mesmo minha. Quando chegou a produção, eu acreditava que eu ia vender 1.000 ovos de Páscoa no Rubaiá. Estava projetado, eu estava otimista com isso. Chegou muito em cima. O seu Bellarmino me falou, Gerson, não vai vender, com os filhos dele e com a dona Ana, né, a esposa dele. E nesse dia eu fiquei triste e ao mesmo tempo feliz, porque ele falou, Gerson, não vai dar certo, você tentou, de 10, uma bem feita, sempre vai ser assim, 10 tentativas, uma vai dar certo, as outras 10 não vai dar certo, porque é assim a vida, né? Faz o seguinte, coloca para degustação nas operações, pode vender preço de custo. Resolveu o problema. Resolveu o problema. É o tal do resolver problema na hora, né? Exato. A minha esposa assim, me ensina todo dia um monte de coisa, né? Mas ontem ela falou um negócio muito interessante. Ela falou assim, ó, o pior erro que você pode cometer é aquele que você vai cometendo devagar. E não para de cometer. Sim. Eu falei assim, poxa, é verdade, né? Percebeu que tá errado, cara, muda. Resolve, marcha ré, retorno e busca outra direção. O próprio Chiniachik, no livro que você me indicou, ele fala isso. Só tem uma coisa pior do que você andar na direção errada. É você andar na direção errada com determinação. Sim. O que ele está fazendo ali? Está resolvendo problemas. Exato. Muito bom. E onde que você vai chegar, Gerson? Qual é o próximo passo? Tem muitos desafios pela frente ainda, né? Pretendo um dia montar o meu restaurante também. Isso, venho trabalhando para isso, almejo no futuro, né? Mas quero acertar. Tem que ser uma decisão bem tomada. Estou feliz onde que eu estou, né? Há 21 anos. E seguir batalhando, né? Eu quero mais. Estou cutucando já, no bom linguajar, o Diego e o Vitor, né? Que é a terceira geração. Falei, e aí? Quais são os próximos desafios dentro do Rubaiá? Eu abri restaurante com seu avô, abri restaurante com seu pai, quero abrir restaurante com vocês. Que legal, olha só. Você está levando riqueza para eles. Você é extremamente valorizado. O profissional ele tem que fazer isso o tempo inteiro, ele tem que gerar riqueza para a companhia. Gerson, é isso aí. Papo ótimo, legal pra caramba. Tenho certeza que, assim como a minha vida já foi impactada por você, tantas outras serão. Dá uma última palavra para quem estiver te ouvindo, seja um jovem, filho de cearenses que chegaram no Brasil como os teus pais chegaram, ou filho de empresários que já têm uma empresa como o Grupo Rubaiá e que um dia eles se tornarão os donos efetivos do império, que você pode deixar aí de insight. Para os jovens, controlar a ansiedade. Tudo vem no tempo certo. Muita determinação e dedicação. Tem que trabalhar. Tem que abdicar várias partes da nossa vida pessoal para chegar num objetivo maior. Isso é fundamental. Para os empresários que querem abrir restaurantes, sejam muito bem-vindos. Precisam ter um staff muito bom, muito forte, porque restaurante não é só abrir e ganhar dinheiro. Nós temos um padeiro que ele começa às 5 horas da manhã fazendo a produção de pães no nosso restaurante, todo santo dia. O último funcionário vai embora às 3 horas da manhã. E vá pensando no empresário que quer abrir restaurante, que é só ter um bom chefe de cozinha, ter um bom gerente. Negativo. Tem que trabalhar e tem que ter vários pilares ali de confiança para poder fazer o negócio gerir. Pessoas nos locais certos, né? Então, o Rubaiá, não sei se é sorte nossa, né? Do seu Bellarmino principalmente, ele tem muita gente boa. Não só o chefe de cozinha, não só o maître, não só o gerente, mas eles têm bons garçons, ele tem aquele confeiteiro que é muito bom, ele tem um estoquista, ele tem aquela pessoa que corta a cebola e faz o aproveitamento certinho. O restaurante é 1 centavo, Alexandre. O restaurante é 50 centavos, 50 centavos. Não é uma venda. Não é sorte, não é mérito. É muito trabalho. Então, para esse empresário,
né? Quer montar restaurante, seja muito bem-vindo, mas pensa direito, porque não é fácil. Muito bom. Gerson, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelos insights, pelos depoimentos, né, tanto de vida pessoal quanto profissional, e eu vou ratificar a minha confiança de que muitas vidas que você talvez nunca fiquem sabendo serão sim impactadas pela sua história. Muito obrigado. E seja sempre bem-vindo. A casa é sua. Muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui com você, viu que nós conhecemos na diversidade e ter a oportunidade hoje de estar aqui retribuindo para o seu canal, né? E que essa nossa amizade seja muito duradoura. É isso aí. Ativa o sininho, viu? Para você receber cada notificação para cada novo conteúdo. Vai nos seguindo, né? Em todos os canais. Junto com todos vocês que estão nos assistindo. Deixe, Gerson, seus comentários, me manda mensagem com sugestões, porque as tuas colocações elas são sempre muito importantes e coerentes. Tá? Você me indicou outro dia aí 2 livros fantásticos que têm sido utilizados no meu dia a dia, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, conversando com diversas pessoas, tanto na empresa quanto na minha casa. Obrigado. Fechou? Muito obrigado. Legal. Tá bom. Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado desse bate-papo com o Gerson Menezes. Ele realmente impacta a vida, esse homem é fera. Não são só 42 quilômetros que ele corre, esse cara corre o dia inteiro para que eu e você saiamos do lugar onde ele trabalha sempre felizes e com muita vontade de voltar, tá bom? Eu te encorajo mais uma vez a me seguir nas minhas redes sociais, faça contato comigo, junto com a minha equipe, eu quero ter contato com você, eu quero entender quais são as suas necessidades para te ajudar na sua carreira corporativa ou no seu negócio. Muitos produtos educacionais já estão chegando e daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de sentar frente a frente, trabalhar juntos de mangas arregaçadas, focados na realidade, no hard work, e eu acredito bastante que o dinheiro, foco de todo o trabalho, ele virá num processo quase que automático se a gente tiver bastante dedicação e colocar o conhecimento à nossa frente, o tempo inteiro. Mais uma vez eu digo para vocês que esse canal não é o canal onde vocês vão ver atrás de mim a Ferrari que eu não tenho, a McLaren que eu não tenho, o helicóptero, o Gerson que eu não tenho medo de avião, aliás, então não tem avião, não tem nada, mas a gente tem muito conhecimento, muita verdade, família aqui atrás o tempo inteiro, que é quem nos escora, quem nos impulsiona para cima. Então me siga nas redes sociais, ative o sininho aqui, é muito importante que você ative o sininho, que você se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo com todos aqueles que você ama. Até a próxima.